Quem vê uma festa junina pode imaginar apenas música, comidas típicas e quadrilha, mas neste caso tem muito mais por trás. No próximo dia 18 de julho, Araçatuba recebe o 4º Arraiá da Melhor Idade Solidário, promovido pela Associação dos Idosos e o Tarcanjo Ferlete. Além de reunir famílias para uma noite de lazer, toda a renda ajuda a manter projetos voltados às pessoas idosas. E quem conversa com a gente agora é o presidente da associação, Vinícius Sanches. Vinícius, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã Araçatuba. É uma honra recebê-lo aqui hoje. Muito bom dia. Bom dia, Suelen. Prazer estar aqui hoje na maior e melhor rádio Jovem Pan. Vinícius, mais uma vez, muito obrigada. Para a gente começar, já é a 4ª edição do Arraiá Melhor Idade. O que fez esse Arraiá crescer e se tornar uma tradição? Conta pra gente. Suelen, é muito bacana a gente também promover a parte cultural para os nossos idosos, né? Então, a Associação dos Idosos e o Tarcanjo Ferlete, no qual eu sou presidente, a gente tem vários projetos sociais de forma voluntária para a nossa população. Então, pensando em trazer qualidade de vida para os nossos idosos, nós estamos aí com a 4ª edição da melhor, né, do Arraiá, onde vai reunir aqui várias atrações de idosos e também os idosos vão ter a oportunidade ali de ter um lazer, de se socializar, de participar. Então, o intuito é, além de arrecadar recursos para os projetos sociais da nossa entidade, é levar aí a alegria, a diversão, a socialização entre as famílias. É um arraiá aberto ao público também, então os idosos da associação vão participar, mas é aberto ao público. Aliás, o convite é para o público. Sim, o público em geral. Então, toda a comunidade... Tá feito o convite, pode participar aí do nosso arraiá, já é bem conhecido no bairro Santana, né? Ele vai ocorrer agora no próximo sábado, a partir das 19 horas, né? A entrada é gratuita, não paga nada para entrar, somente a colaboração de 2 quilos de alimentos, que depois nós vamos destinar, montar cestas para ajudar os idosos que a gente atende na nossa instituição. E, além disso, as pessoas só vão pagar a reserva da mesa, né? Então, eu quero ir participar, só vai pagar a reserva da mesa, o valor de R$25, e vai ter atrações maravilhosas no Arraiá. É isso que eu quero falar com você agora. Vamos falar um pouquinho das atrações? Vamos lá. Então, sabadão a gente vai ter aí o grande bailão com o Vavá Show e o Regis fazendo aí o grande baile, vai ser muito bacana. Teremos a apresentação aí dos violeiros do Catiripapo e o Coral. Então é um grupo maravilhoso aí, quase 20 violeiros tocando aquelas moda antiga, fazendo muito sucesso, estiveram aí o ano passado também. Teremos também a apresentação, né, do Coral Madrigal Paralelos, né, tocando aí músicas maravilhosas aí da nossa regente Mizui, né, o Catiripapo aí do grupo do Valmir. Teremos a apresentação aí do grupo de dança, da coreografia do JOME, que é os Jogos da Melhor Idade, né, do nosso professor Wesley também. Teremos aí a quadrilha, muitos shows de prêmios. Pessoal, vai ser maravilhoso o nosso arraiá. E além disso, daquela praça típica, com várias delícias, né, com espetinho. Nós teremos espetinho, teremos cachorro quente, teremos churros, pipoca, milho, cozido, né? Todos os alimentos aí de festa junina estará presente aí no nosso 4º arraiá. E vai ter bingo também? Bingo também, né? Então vai ter o bingo aí solidário, né? Lembrando que toda a renda vai ser revertido para os projetos sociais da nossa associação. Vinícius, conta um pouquinho mais pra gente sobre essa associação. Você falou aí, inclusive, tanto a renda vai ser revertida, quanto os 2 quilos de alimentos não perecíveis para a entrada. Quem são as pessoas que são beneficiadas? Como que funciona a associação? Suelen, nós temos aí a Associação dos Idosos e o Tarcanjo Ferlete, está localizado aqui em Araçatuba, no bairro Dona Amélia, ali na Raposo de Melo, 194. Então, as pessoas que têm interesse, você que tem um familiar idoso, às vezes seu familiar está sedentário, precisa participar de algum projeto, entre em contato com a gente, né? Nós temos vários projetos sociais, né? Inclusive, nós temos aí
a fisioterapia preventiva, a ginástica, o alongamento, que ocorre todas as quintas-feiras a partir das 8 horas da manhã, lá no ginásio Matarazzo. Então é um projeto nosso da associação, né? Tem aí o professor Lucas, que está aí junto com a galera, então são vários idosos que participam. Nós temos aí a hidroginástica 60+, agora devido ao frio parou, mas logo volta, né? Temos aí a oficina do cérebro, oficina da memória, né? A nossa professora Darla, sou eu também, às quartas-feiras lá na nossa sede da associação. Nós temos aí vários projetos sociais, o curso de pintura com o professor Ricardo, nós temos campanhas educativas, grupo de apoio a famílias com Alzheimer. Então, às vezes tem um familiar que tem Alzheimer, não sabe como lidar com essa situação. Nossa, a gente sabe que é bem desafiador, né? Bem desafiador. E, além disso, vários projetos sociais que a gente tem aí, gratuito para a nossa população participar. Atendimento psicológico, às vezes tem alguém com depressão, não sabe como lidar com essa situação. Entre em contato com a associação, né? Através do nosso telefone, que é o 18 99661 0060, e você vai saber aí vários projetos para você se manter ativo, né? A gente atende, Suelen, idosos ativos, idosos lúcidos, idosos com algum declínio cognitivo, com a doença de Alzheimer. A gente sabe que é um baque quando a família descobre, não sabe o que fazer, e a gente tem aí vários projetos sociais. O Jonathan está colocando na tela agora, Vinícius, para quem está acompanhando a gente pelo YouTube e Facebook. Você que está dirigindo e está no rádio do seu carro, continua acompanhando aí, ouvindo, nada de tocar no celular. Mas depois que você parar o seu veículo, acesse YouTube ou Facebook Suelen Giron, que a gente vai deixar nos comentários também o contato da Associação dos Idosos e o Tarcanjo Ferletti, e também as redes sociais, o site, para você conseguir acessar ali com facilidade. Mas é só você procurar também no Google ou na busca da rede social Associação dos Idosos e o Tarcanjo Ferletti. Se você não decorar esse nome agora, não tem problema, decora o Suelen Giron, vai lá nas minhas redes sociais, no YouTube ou Facebook, que você vai encontrar também. Vinícius, e você estava falando sobre atender a idosos que estão, né, bem de saúde, até de saúde mental, e outros que já possuem alguma dificuldade. Quando a gente fala em envelhecimento, muita gente ainda associa essa fase da vida à limitação. O que você, que é um especialista até nessa área, convivendo diariamente com idosos, já aprendeu, já percebeu que talvez a sociedade ainda não tenha entendido? Olha, a sociedade está envelhecendo aceleradamente, né? A pirâmide está invertendo. Hoje nós temos mais idosos do que crianças de 0 a 4 anos. Teremos mais idosos em 2030 do que crianças de 0 a 14 anos. Então imagine aí quantos idosos estão tendo aí, aumentando a população idosa, e nós precisamos se conscientizar que o idoso que fez tanto pela sociedade, muitas vezes ele está em uma certa fragilidade, ele não pode parar, ele tem que se manter ativo, sair do sedentarismo, porque a gente sabe, Sueli, que alguns fatores de risco que levam ao Alzheimer é obesidade, sedentarismo, problemas vasculares, né, cardiovasculares, hipertensão, tudo isso leva ao Alzheimer. Às vezes a depressão, 40% dos pacientes que têm Alzheimer, que tiveram depressão não tratada, evolui para Alzheimer. O isolamento social também é uma causa? Com certeza. O paciente que começa a se isolar, fica ali sem ter nenhuma ocupação, ele vai tendo vários problemas, sim, né? A depressão leva ao Alzheimer. Problemas com álcool, droga, né? O álcool destrói o cérebro, né? E muitas pessoas não sabem disso. E aí, ontem saiu uma reportagem muito bacana no Fantástico, quem puder acompanhar. O Alzheimer, ele não começa na velhice, ele começa aí na fase dos 40, 45 anos, e principalmente das mulheres, né? Saiu essa reportagem ontem. A gente precisa se conscientizar, né? Cuidar da nossa saúde mental, ter momento de lazer, de socializar com as pessoas, né? Muitas vezes, muitas famílias acabam tendo aí esquecimentos, e aí acha que é normal. É normal do esquecimento. Não é normal. Inclusive, vai uma reportagem aí no Dia do Cérebro, muito bacana. Inclusive o Dr. Fabrício esteve com a gente aí, participando dessa reportagem, e a gente fala sobre isso. E outra coisa importante, as pessoas suplementar,
né? Porque não adianta nada, as pessoas às vezes estão lá com uma baixa vitamina D, uma baixa B12, tudo isso aí vai tendo vários problemas, né, cognitivos que vai afetando. Então é importante que a pessoa passe aí no médico da sua confiança, a pessoa ela possa se cuidar, se socializar, sair do sedentarismo para que ela tenha qualidade de vida. E a associação atende vários projetos sociais, né, de forma gratuita, levando aí qualidade de vida para os idosos, treinando a memória, né? Então você tem aí um idoso que precisa estimular, vai lá na nossa oficina da memória, muito gostoso, vai no grupo de psicoterapia, né? Participa das atividades culturais, do grupo de ginástica. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não é o problema. Tem projetos, tem vários projetos sociais que faz bem. Que são de graça. Que são gratuitos. Vinícius, você percebe se às vezes a própria família contribui para um envelhecimento mais rápido quando ela tenta preservar o idoso? Ou ela tem medo de que o idoso faça uma atividade, se machuque, então é melhor ficar em casa. Ai, não fica saindo muito de casa não. Ai, não faz tal coisa porque é arriscado. Ai, se você for em tal lugar pode ser que você caia num golpe. Enfim, na tentativa de proteger aquela pessoa que já está ficando mais velha, às vezes a família atrapalha o envelhecimento saudável? Olha, existe vários tipos de família, né? Aquela família muito protetora e algumas famílias que muitas vezes não tá nem aí para o cuidado com o familiar. E a minha ideia e a dica que eu dou como profissional é muito importante que mantenha esse idoso ativo, com autonomia, para que ele se torne independente. Não é dar tudo na mão, pegar o copo, olha, tá aqui. Não, faça com que esse idoso tenha autonomia, né? Porque ninguém pode chegar aos 100, aos 90, aos 80 com independência, sem usar fralda, sem ficar acamado. E muitas vezes a gente vê aquele idoso que já está ali numa situação, né? Mas faltou estímulo, né? Deixa esse idoso ter autonomia. Olha, minha mãe gosta de dirigir até os 90, aos 80. Desde que não esteja colocando ninguém em risco, deixa ela. Isso é importante. Quando esse idoso sai do isolamento social, se socializa com outras pessoas, quando esse idoso está ali, ó, eu sei que tem idosas aí, ó, já preparando a sua roupa para a festa junina, né? Sábado eu andei indo aí nos bailes, vendo aí, divulgando. Gente, que alegria, 2 horas da manhã o pessoal dançando, forrozão lá. Isso é vida, é qualidade de vida. Cada um tem que fazer aquilo que gosta, não é mesmo? E eu vejo lá na nossa associação muitas vidas que foram transformadas. Quando eu vejo a história da dona Cleide, né, por exemplo, fazendo atividade, e várias pessoas me falam, nossa, eu não andava, estava com dificuldade, como aqui foi bom, eu saí da depressão, hoje eu estou bem. Isso é muito importante quando a gente vê transformação através de projetos como o nosso. Eu ia te perguntar isso, se tinha alguma história de um idoso ou de alguma família que marcou você e que representa o motivo de todo esse trabalho. Vários, sim. Tem sim uma história, né? Para quem não sabe, eu tenho a minha mãe, né? Que hoje tem o diagnóstico de demência, e também tive a minha mãe de criação, né? E naquela época foi muito difícil quando eu vi várias pessoas, né? Não sabia o que era Alzheimer, o que era demência, as dificuldades que eu enfrentei. Desculpa só te interromper, lembrando para quem está ouvindo a gente que são doenças diferentes. Sim. Nem toda questão de memória, de dificuldade é demência, e nem toda é Alzheimer, são coisas diferentes. Sim, a demência e o Alzheimer. E aí, pessoal, a gente tem a pessoa, ela fica ali esquecida, às vezes a gente acha que é normal, começa com a demência, por exemplo, caso com uma habilidade cognitiva sendo prejudicada, né? E aí, quando vai piorando, a pessoa acaba tendo Alzheimer. E a demência, existe vários tipos de demência. Demência frontotemporal, existe vários tipos, né? E aí, o que acontece? A pessoa vai tendo vários prejuízos cognitivos. Ela começa de forma lenta, vai piorando com o passar do tempo, né? E aí eu acabei estudando na área, né? Sou especialista na área da gerontologia, da área da geriatria, sou assistente social, pedagogo, e aí sempre buscando conhecimento para poder ajudar as pessoas. E além disso também temos aí o residencial e centro-dia para idosos, né? Até saiu uma reportagem bem legal aí no LR1. No LR1 é nossa instituição, e também em Guararapes, né? Que a gente também tem um serviço de acolhimento. Então, pensando em tudo isso, trazer o envelhecimento não é
um sinônimo de tristeza, mas de qualidade de vida, de socialização, o idoso estar bem, o idoso participar das atividades. E eu vejo lá no nosso trabalho, tanto na associação como no residencial, eles se interagindo, mesmo com a doença. A doença não é o fim. E sabe uma coisa que eu vejo, Suelen, que muitas famílias não têm orientação. Sofrem porque não buscam ajuda. Às vezes a minha mãe pede para ir embora, toda hora. Eu quero ir embora de casa, né? Eu quero arrumar mala. Sabe por quê? Porque esse idoso precisa ser estimulado, precisa ter atividade, precisa se ocupar. E quando esse idoso ele vai lá, participa de uma fisioterapia preventiva, quando esse idoso se socializa, quando esse idoso está ali em contato com outras pessoas, ele fica bem, ele sai do isolamento social, ele começa a participar, ele começa a ter vida, ele começa a ter muitos ganhos. E é isso, eu falo que falta estímulo. Vinícius, eu queria até aproveitar que você está aqui, que tem uma dúvida bastante comum. Você fundou o Residencial e Centro Dia Florescer e ainda tem muito preconceito quando a gente fala em instituição para idosos. Na sua visão, por que isso acontece? Qual que é a principal diferença entre um residencial para idosos e um centro-dia? Muita gente ainda confunde esse serviço? Sim. Nossa instituição, Residencial e Centro Dia, nós oferecemos também acolhimento 24 horas institucional, onde as pessoas podem levar o seu familiar idoso para ter a moradia ali 24 horas. E o Centro Dia é aquele espaço onde o idoso vai passar o dia fazendo atividades como fisioterapia preventiva, atendimento médico, ginástica, dança, música, arte-terapia, artesanato, culinária. E ali, pessoal, eles vão ter muita atividade, eles vão se ocupar. Então tem aquela família que muitas vezes não quer tirar o convívio do idoso da sua família. Então ele passa o dia enquanto a pessoa trabalha. Isso que eu ia falar, muita gente precisa trabalhar. Infelizmente, a gente gostaria de poder parar tudo para poder cuidar daquela pessoa que às vezes exige um cuidado maior, mas a grande maioria não pode, né? Sim, e aí ele pode levar lá para o residencial, né? Inclusive, se alguma família tiver interesse, também pode entrar em contato conosco. Esse já é um outro serviço que a gente oferece lá no residencial. E nós temos tanto em Araçatuba quanto em Guararapes. Nós temos 2 unidades, né? Então aqui em Araçatuba é o Residencial e Centro Dia para Idosos Florescer. E lá em Guararapes é o Residencial e Centro Dia Sênior Vida Longa, né? Então às vezes a pessoa precisa de alguma atividade para o idoso passar o dia, pode procurar também lá no residencial. E qual é o perfil ou os perfis dos pacientes que ficam no residencial, que vão morar lá? Todos os perfis, né? Então nós temos aí idosos lúcidos, idosos ativos, idosos com Parkinson, idosos com Alzheimer, idosos que escolhem, olha, eu quero morar em um residencial. Tem pessoas que por conta própria tem essa própria decisão e vai residir no residencial. Então a gente tem vários perfis cognitivos de idosos que participam. Isso é muito legal e a gente vê uma grande melhora. Depois, se vocês quiserem entrar no site, a gente tem lá Residencial para Idosos Florescer. A qualidade de vida, eles participando, fazendo ali culinária, eles ali fazendo a fisioterapia, eles participando. Então a gente vê ali muitas mudanças de vida e as pessoas precisam ter qualidade de vida, buscar, né? Isso que você está falando, tudo isso foge daquela imagem que muita gente tem de que ao deixar o idoso em uma instituição, ele vai ficar ali abandonado, sentado numa cadeira o dia inteiro, sozinho. E não é nada disso. Nada disso, lá é muito diferente. Lá nas nossas instituições, a gente tem muita atividade, os idosos se ocupam, eles fazem atividade, eles se mantêm ativos, mantêm autonomia. E isso é importante para o idoso. Eu falo que se o idoso ele ficar dependente, né, ele cada vez mais ele vai parar, vai ficar sem fazer nada. Então ele precisa ter ocupação, ter autonomia. Olha, minha mãe tem autonomia, gosta de fazer a comida. Desde que ela não vai
vai pegar fogo na casa, ela tem autonomia, deixa ela fazer, deixa ela participar, né? Então eu sempre falo, ajude os nossos idosos, né, a ter qualidade de vida, busque ajuda. Mas eu acho que a minha mãe já está numa idade que aposentou. Pessoal, o cérebro, quanto mais você cria estímulo ali, é importante para ele conhecer novas rotas, novos lugares, novas experiências. Tudo isso é muito importante para a saúde do envelhecimento ativo, né? Agora, esse cérebro parou, não fica ali estacionado, vai tendo vários problemas, né? E outra coisa, lidar com familiar com Alzheimer não é fácil, né? Quem cuida de quem realmente precisa de cuidados? Então a gente vê aí, às vezes as pessoas não têm o preparo, né? Ou, por exemplo, eu vou dar uma dica, um lugar que tem um ambiente que não é muito claro, fica um pouco escuro, deixa o idoso ocioso, ele fica ali desesperado, ele fica ali querendo fugir. Se eu deixo uma chave na porta e o idoso tá vendo aquela chave, aquilo ali é um gatilho para ele querer ir embora. Então tira a chave da porta, tira lugares que tem ponta de risco. Deixa o lugar bem iluminado. Bem iluminado, bem claro. Nunca vá na casa de alguém com Alzheimer e diga para a pessoa assim: olha, eu tô indo embora, amanhã eu volto. Não faça isso, tá? Por quê? Cria pânico. É igual tomar banho. A pessoa vai ali, né? E aí ela detesta tomar banho. Por quê? Na hora do banho, porque liga a água, o idoso ele começa a entrar em desespero, porque ele não sabe, ele não reconhece mais, né? Então tudo isso... Como se fosse algo muito novo para ele. Algo muito novo. Que gera um medo, seria isso? O medo, gera insegurança. Então... é igual falar que usa fralda. É terrível, eles não querem usar fralda. Olha, vamos colocar calcinha, né? Existe aí aquelas fraldas geriátricas, né? Então nunca você pode falar isso pro idoso. E eu vejo que muitas famílias sofrem com isso. Fica desesperada, cuidador não dá conta, não sabe o que fazer. Por quê? Porque falta preparo. Então entre em contato com a gente lá na associação, participa do grupo de apoio. Vinícius, eu tenho uma pergunta aqui, é uma dúvida minha mesmo, que é o seguinte: a gente fala muito sobre o impacto das telas nas crianças, no cérebro das crianças. Como vocês já acompanharam, ou existe algum estudo recente sobre esse impacto para a mente dos idosos? Para eles funciona como um estímulo, ou o excesso de telas para os idosos, aquele consumo de conteúdo passivo, ele também pode ser prejudicial? Olha, a gente sabe que nem todos os idosos têm acesso a celular, mas a grande maioria hoje está já interagindo aí com a tecnologia. Para os nossos idosos, é uma distração, é muito importante. Inclusive, a gente em breve vai ter aí um curso ensinando as pessoas a mexer no celular também, porque a gente vê muita dificuldade. A gente sabe que os golpes, as coisas aí existem sim, né? Muitas pessoas de mau caráter. Inclusive a gente fez aí a campanha de violência, ao combate à violência contra o idoso o mês passado, e o pessoal da delegacia estava comentando isso, né? Usar o celular com segurança, né? Agora, para o idoso, acaba fazendo bem, por quê? Porque ele conversa, ele aprende. A minha avó, por exemplo, ela vive fazendo umas receitas aí de bolinho de chuva, algumas coisas diferentes, porque ela olhou no YouTube. E eu vejo que o celular para ela foi a melhor coisa. Aos 85 anos, ela faz aquelas receitas, ela aprende. Mas eu falei para ela: vó, tem que tomar cuidado. Se alguém te pedir dinheiro, não dá, né? E a gente sabe que muitos idosos acabam caindo em golpes, né? Aqui a questão dos golpes, é até importante a gente falar isso para não entrar no estigma do idoso. Jovens também caem em golpes. A gente recebeu aqui o Dr. Getúlio, mais de uma vez, Dr. Getúlio Nardo, delegado seccional, para falar justamente sobre golpes. E ele foi enfático ao dizer que não existe faixa etária, não existe classe social, não existe nível de escolaridade, que as vítimas de golpe, elas assim, que as pessoas de todas as faixas etárias, de toda a escolaridade, todo mundo é uma possível vítima. Sim, todo mundo é possível vítima. A gente tem que saber da onde com quem a gente está comprando, com quem a gente está conversando, e muitas pessoas acabam paga o link, e um link falso, né? A gente precisa verificar e buscar a idoneidade daquele local, né?
E a gente sabe que muitos idosos, às vezes, por falta de conhecimento, acaba apertando ali, trava, buga, ou agora o dia inteiro, eu não sei, mas a Disca Claro tá ligando, que você tem uma fatura no banco em aberto. E aí, quem não sabe, acaba caindo. Fica desesperado. Eu vou pagar porque meu nome vai sujar, né? E aí é onde que a pessoa cai num golpe. Eu direto, olha, toda semana, o telefone de quem não toca de 2 a 3 vezes, falando que tem um boleto em aberto lá para pagar. Vinícius, e sabe que eu lembrei de um outro golpe que esse sim é muito comum, idosas principalmente serem vítimas, que está muito relacionado à carência, à falta de atenção. A gente viu vários casos na mídia também de mulheres se caíram, mulheres, homens também, mas a maioria mulheres se caíram em golpes achando que eram pessoas famosas, ou árabes, ou de outros países, ou soldados em guerra, que estavam ali entrando em contato com elas, extremamente apaixonados, mas que precisavam de algum dinheiro, de alguma forma, para alguma coisa. Enfim, eles são bem ardilosos ao montar toda essa história, e muita gente cai. Por quê? Porque eles vão bombardeando aquela pessoa com muita atenção, com muito carinho, coisas que as pessoas não têm às vezes no dia a dia, porque elas estão isoladas, e aí elas acabam caindo nesses golpes. Inclusive, existem vários tipos de violência, né? A violência sexual, a violência psicológica, vários tipos de violência que a gente acaba vendo aí em idosos. E os idosos acabam caindo, né? O Elon Musk falaram aí, né? Eu vi recentemente uma idosa que ele ia encontrar com ela na rodoviária, acabou depositando lá. Ele não precisa de dinheiro, né, pessoal? A gente sabe. E aí a gente vê várias pessoas, né, que acabam caindo nesses golpes, nessas coisas, porque falta de informação, né? Então, se a gente se compactuar com tipos de violência, tem que denunciar, né? E a gente precisa não se compactuar com isso. Fazer com que o idoso ele tenha a informação certa, a informação correta, buscando nos meios de comunicação. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Parabéns pelo trabalho desenvolvido na Associação dos Idosos Hilton Arcanjo Ferletti. Sucesso em mais uma edição do Arraiada Melhor Idade Solidário. Eu que agradeço, tá bom, Suelen? Se o pessoal tiver interesse, eu só esqueci de falar o telefone. Você falou sim. Falei? Falou, e a gente colocou aqui nos comentários das redes sociais também. Okay. Então, muito obrigada. Reforçando o convite, o evento será no dia 18 de julho, sábado, das 7 da noite até meia-noite, na rua Padre Anchieta, 770, no bairro Santana. Então, a entrada são 2 quilos de alimentos não perecíveis que serão destinados aos projetos sociais da associação. Então, o Jornal da Manhã fica por aqui. Para você, uma excelente segunda-feira, uma semana abençoada, e até amanhã, se Deus quiser. Nelore Corretora de Seguros, o melhor estudo de seguro da sua lavoura, automóvel, residencial, empresarial, máquina agrícola, do seu celular, proteção para a sua vida, sua família e seu patrimônio. Temos também o melhor consórcio e financiamento. WhatsApp 18 99743 6382 ou 99736 2431. Nelore Corretora de Seguros, em Araçatuba, Alto Alegre, Piacatu, Santópolis do Aguapeí e região, porque segurança é viver por